Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver o exercício 3 da lista de força magnética do Igor Ken. Nesse exercício ele coloca duas espiras, quer dizer, a mesma espira, porém em duas posições diferentes, em um campo magnético uniforme. Aí eu anotei aqui as informações do exercício. E aí então a gente tem o que? Eu defini L1 como sendo 25, essa distância, L2 como sendo essa distância de 10. A força 1, que é de 10, a força 2 é o que ele está pedindo, e ele fala também que o campo, tanto neste caso como neste caso, são iguais, e a corrente que passa pela espira também são iguais. E aí ele pergunta qual que é essa força aqui. Então, a única coisa que eles falam, né, é que são iguais o campo e a corrente, mas eles não falam qual é o valor de cada um deles. Então a gente tem que, primeiramente, lembrar qual que é a expressão de força magnética para um fio que passa corrente. Ela vai ser aquela expressão assim, ó, que é B vezes o I vezes o L. E aí aqui vai ser o campo, a corrente, e aqui vai ser o comprimento do fio, né? Então, vamos pensar o seguinte, se neste caso você tem aqui uma força que é para cima, a força resultante magnética aqui tem que ser para baixo. Então vai ser uma força aqui. Deixa eu fazer de outra cor. Vai ser uma força para baixo, aqui. Né? Então, pensando nisso, a gente consegue definir o sentido da corrente, que é no sentido da direita para a esquerda, mas isso não interessa tanto. Né? Aí a gente vai ter o quê? Aqui, ó, nesse pedacinho aqui, né, que está só incluído no fio, vai ter uma força magnética que é para cá. Né? Pensando que o sentido da corrente é assim, ó. Isso aqui tudo é pela regra da mão direita. Você aponta os dedos no sentido da corrente, de modo que você consiga fechar para o campo. Então, como o campo está entrando na folha, neste caso aqui de baixo, você vai fazer o quê? Aponta os dedos nessa direção da corrente, fecha no sentido da folha, fechando para baixo, e o seu dedão vai ter que apontar no sentido da força, que é para cá. E aí aqui também, então, você vai ter uma outra força. Essa força aqui para a direita e essa força da esquerda são iguais, porque o comprimento é o mesmo, a corrente é a mesma e o campo é o mesmo. Né? O campo é o mesmo, a corrente é a mesma, o comprimento é o mesmo, então elas são iguais e se cancelam. Então a única força que vai ter vai ser essa aqui para baixo, que leva em consideração então essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Então percebe que quando a gente está falando da força F1, a gente está falando do comprimento L2, que é o de 10 centímetros. Esse comprimento aqui vale 10 centímetros. Então como é que a gente vai fazer essa conta? Bom, como B1 e B2 são iguais e 1 e 2 são iguais, eu só vou chamar esse de B e esse de I. Então a nossa F1 vai ser igual a B vezes o I, que a gente não sabe, vezes o L2. Percebe que trocou o índice, que é a força 1, diz respeito aqui ao L2. Né? Eu chamei de L2 esse comprimento. Que é esse comprimento aqui, é onde está passando a corrente e é onde está tendo a força. Então a gente aqui vai ter o quê? Vou fazer o F2. O F2 vai ser B vezes o I vezes o L1, então no caso, né? O F2 é esse aqui, vai ser a mesma coisa ali que o de cima. E aí a força magnética resultante está para cá e diz respeito então a esse comprimento aqui, ó, daqui até aqui, que é de 25 centímetros, é o meu L1. Então, para mim calcular a minha força F2, vamos pensar que o L1 eu já tenho, então eu só preciso dessa constante que vai ser o B vezes o I. E isso eu vou tirar da expressão da força 1. Né? Aqui eu vou ter então que o meu B vezes o I vai ter que ser igual a F1 sobre L2. Isso aqui é 10 sobre 0,1, então isso daqui vai me dar 100. Não importa muito a unidade, né, mas isso seria Tesla vezes Ampere, que é essa unidade aqui, mas não importa tanto porque a gente só vai substituir aqui. Então a minha F2 vai ter que ser igual ao B vezes o I, que a gente sabe que vale 100, vezes o comprimento L1, que é de 25 centímetros. Lembrando que ó, aqui
é 0,1 porque é de 10 centímetros. Aqui a unidade tem que ser em metros. A mesma coisa aqui também. Então esse cara aqui seria o 0,25 metros e esse daqui então seria o 0,10 metros. Vezes 0,25 é igual a 25 newtons. Então a alternativa correta é a alternativa de letra E.